Boa noite, William. Pode ter certeza que essa é uma marca histórica. A quantidade de corintianos aqui é espantosa e continua crescendo conforme nos aproximamos do início do jogo. As expectativas são de que teremos pelo menos 100 mil torcedores aqui hoje, sendo que apenas 30 mil deverão assistir a partida de dentro do estádio. O clima, como vocês podem ver, é de muita festa e confiança. Todos apostam no título do Corinthians. E a galera já até escolheu o herói da conquista, viu, William? Mais cedo, várias faixas e camisas já confirmando o título eram vendidas, e quase todas traziam a imagem de Alexandre Pato, autor do gol que semana passada deixou o Timão muito perto da conquista. Apesar da multidão, a entrada dos torcedores no estádio está sendo bastante tranquila e a polícia não deve ter problemas por aqui. E vocês aí no estúdio já têm seu palpite para hoje? Bom dia, Maíra. Bom dia, Jackson. Às 2h da tarde de hoje, vai ser realizada aqui na OAB uma palestra do Programa de Educação Ambiental Olhar Verde. O tema central é o desenvolvimento sustentável. O palestrante Lourenço Magnoni Júnior vai discutir sobre o processo de absorção do dióxido de carbono na natureza. Lourenço é geógrafo e doutor em Educação para a Ciência, além de ser vice-diretor da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Aos interessados, a organização pede para que cheguem com pelo menos meia hora de antecedência. Voltamos ao estúdio. Foi inaugurado ontem em Bauru o 7º ecoponto da cidade. O local, que fica aqui no bairro Parque Bauru, era usado pela população para o descarte irregular de entulho. O objetivo dos ecopontos é disponibilizar um lugar adequado para depositar entulho, móveis, pneus, lâmpadas e outros materiais sem agredir o meio ambiente. Os ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Vanessa Souza para o Jornal da Unesp. Guerreiro não é pra gravar não, tá? Grava. Ele vai gravar sim. Vou fazer só, tá, gente? Estão lembrando sempre o pé aqui, o braço e vamos lá, então. Ó. Pode. Foi inaugurado ontem em Bauru o 7º ecoponto da cidade. O local, que fica aqui no Parque Bauru, era usado pela população para descarte irregular de entulho. O objetivo dos ecopontos é disponibilizar um lugar adequado para depositar o entulho. Móveis, pneus, lâmpadas e outros materiais sem agredir o meio ambiente. Os ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Maíra Ferreira para o Jornal da Unesp. Tá bom? Beleza? Depois de reunião com líderes partidários na Câmara, o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, disse que não vai renunciar à presidência da Comissão dos Direitos Humanos. Apesar disso, o deputado reabriu as sessões da comissão ao público, que estava impedido de assisti-las por conta dos protestos que vinham acontecendo. Os líderes políticos tentam convencer Feliciano a renunciar justamente por conta da alta impopularidade do deputado, que vem recebendo muitos protestos. Segundo o blog do jornalista Gerson Camarote, Feliciano disse durante a reunião que só renunciaria caso José Genuíno e João Paulo Cunha, ambos do PT de São Paulo, renunciassem seus cargos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Voltamos ao estúdio. E o Palmeiras venceu mais uma pela Libertadores da América. A equipe alviverde derrotou o Tigre da Argentina pelo placar de 2-0, agora à noite no Pacaembu. Os gols do Palmeiras foram marcados por Caio e Charles. O destaque da partida, porém, ficou para a atuação do atacante Vinícius. O confronto entre Palmeiras e Tigre ainda contou com o melhor público do Verdão neste ano. Cerca de 20 mil pessoas vieram ao estádio. Pedro Borges para o Unesp Esportes. Sobe para 9 o número de casos fatais por gripe aviária ocorridos aqui na China. Nesta terça-feira, as autoridades chinesas confirmaram mais uma vítima do vírus H7N9. Os primeiros casos foram registrados no mês passado e já chega a 28 o número de pessoas infectadas. O jornal estatal China Securities informou que o governo autorizou a produção de uma vacina que estará disponível no próximo semestre. A Organização Mundial de Saúde informou que esse novo tipo de gripe aviária ainda não pode ser considerado uma pandemia e que não há uma evidência de transmissão entre humanos. Direto de Pequim, Breno Lima. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Jackson. É na UTI deste hospital que ocorreram os 334 casos de mortes suspeitas nos últimos 7 anos. A Polícia Civil do Paraná concluiu, na última sexta-feira, um relatório que levanta a suspeita de homicídio e agora dá início a uma nova investigação. A ligação entre todas essas mortes seria o uso de um coquetel específico de medicamentos. Segundo o Ministério Público, a médica Virgínia Helena Soares de Souza é a responsável pela prescrição dos remédios em 317 dos 334 casos. A direção do hospital nega qualquer conhecimento sobre os supostos crimes e também está sob investigação.
Voltamos ao estúdio. Bom dia, Maíra. Bom dia, Jackson. Na noite de ontem, uma tentativa de furto terminou em vazamento de óleo nesta fábrica desativada na Vila Aviação, em Bauru. Segundo a polícia, os ladrões tentaram roubar fios de cobre e danificaram uma válvula de segurança. Na ação frustrada, cerca de 5.000 litros de óleo vazaram do equipamento. Os ladrões conseguiram fugir e até agora não foram encontrados. Os bombeiros foram acionados e jogaram pó de serra no local, já que o óleo se espalhou por parte da rua. Ainda segundo a PM, o líquido pode ter contaminado uma galeria pluvial. A CETESB já foi chamada para averiguar a situação. Voltamos ao estúdio. Na tarde desta terça-feira, um homem morreu atropelado próximo ao trevo da Vila São Paulo, em Bauru. De acordo com a polícia, ele tentou atravessar a pista e foi atingido por um carro com placa de área alva. Revoltados com a situação, moradores fizeram uma manifestação no local e interditaram a pista queimando pneus. Os manifestantes afirmam que é comum atropelamentos na região. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas e limpar a pista. O Departamento de Estradas e Rodagem analisa o processo de duplicação das pistas na região. Mariana Tavares. Será realizada nos dias 14, 15 e 16 de maio, aqui na Unesp de Bauru, a jornada multidisciplinar. O evento já está com as inscrições abertas, tanto para apresentação de trabalho como para ouvinte e também para as oficinas. A temática deste ano é a linguagem nas mídias na era da convergência e contará com palestrantes como o professor Dr. José Javier Marzal Felite, da Universidade Jaume I, da Espanha. A submissão de trabalhos deve ser feita até o dia 19 de abril no site da FAAC. Lucas Loconte para o Jornal Unesp. O Trote Solidário na Sorri mobilizou 80 estudantes de engenharia que pintaram as quadras e área de lazer aqui da instituição. O material para pintura, como tintas e pincéis, foi doado pela Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, que firmou uma parceria com o DAFAI, a ProJúnior e a IESEC para a realização do evento. Maiara Reis, para o Jornal Unesp. Bom dia, Marco Feliciano também está gerando desafetos em Guarulhos. O pastor irá sofrer processo judicial por danos morais, vindos de Hildebrando Alves Leite, pai de Dinho, vocalista do grupo Mamonas Assassinas, após declarações publicadas no site de vídeos do YouTube. No vídeo, Feliciano declarou em culto da Assembleia de Deus que Dinho vendeu a alma ao demônio por 1,5 milhão de discos e que Deus matou os Mamonas Assassinas, entre outras declarações. Nilson Moreira Filho, advogado da família de Dinho, afirmou querer provas concretas de que um anjo desviou o manche do avião, levando ao choque com a Serra da Cantareira em março de 1996. Além da banda de Guarulhos, o pastor também declarou que John Lennon teria sido morto pela vontade de Deus. O cantor foi morto a tiros em 1980. Maíra. Bom dia. Manifestantes do Greenpeace penduraram, na manhã de hoje, uma faixa de 10 metros aqui no viaduto Guadalajara, na Radial Leste, sentido centro, com os dizeres: "Cadê o corredor de ônibus que deveria estar aqui?" Manifestantes também realizaram ação em outros pontos da cidade. Na Avenida Paulista e na Praça da Sé, pediram mais ciclovias, bicicletários, ônibus e calçadas sem buracos. Segundo o Greenpeace, a intenção do grupo é discutir o plano de mobilidade urbana. A campanha está sendo realizada em diversos municípios do país e seu lançamento coincide com o dia em que muitos prefeitos completam 100 dias de gestão nas cidades brasileiras. Voltamos ao estúdio. Segundo a FUNAI, esta área onde fica o hotel não é reconhecida pela Fundação como de uso tradicional dos tupinambás. O Ministério da Justiça fará uma expedição para reconhecer, ou não, a terra como reserva indígena. Cerca de 70 índios da tribo Tupinambá serão acompanhados por equipes da Polícia Federal ainda hoje para a desocupação da área. Maria Tebete para o Jornal Brasil.